Tudo bem, gente? Meu nome é João, para aqueles que não me conhecem, né? E hoje a gente vai dar início à sequência de vídeos que vai dar uma continuação, uma introdução do assunto que a gente vai tratar em algumas das próximas formações. E hoje o tema é quem somos e quem foi São Tarcísio, né? Nós somos os coroinhas, né? O Ministério dos Coroinhas, que compreende também ao grupo de acólitos, né, que foram instituídos pelo nosso sacerdote, Padre M. Roque, e aos cerimoniários, né? Cada um com a sua função, cada um com a sua missão dentro do ministério, mas todos de forma unida a servir com os mesmos propósitos, né? Então, baseado ao que a gente tem como base, ao que foi preparado para todos vocês, aos novos, né, e também àqueles que já atuam, de forma a revisar e a repescar aquele conteúdo que está na nossa cabeça, talvez de forma esquecida, talvez de forma não tão grande, não tão compreendida desse jeito, entendeu? Bom, o que é ser coroinha? Ser coroinha é muito mais do que usar uma túnica ou ajudar os padres na tarefa, né? É ser um amigo de Jesus. Então, quando a gente está servindo, a gente não está apenas de túnica e fazendo as funções dentro da missa. As nossas funções, elas vão muito além disso. Nós devemos ter zelo, devemos ser aquela pessoa que olha, porque nós temos um benefício que pouquíssimas pessoas têm. A gente tem a possibilidade de estar próximo do padre quando ele está em persona Christi, ali celebrando o sacrifício da missa, por causa que a missa ela é o sacrifício incruento de Cristo que está sendo atualizado. Então, ali o sacerdote, ele está consagrando o pão e o vinho a ser o corpo e sangue de Cristo, e a gente tem a possibilidade de estar próximo. Essa é a riqueza que a gente tem no nosso ministério, que talvez poucos deem valor a isso, ou se dão pouco valor a isso, entende? Então é bom a gente compreender isso, a gente está lá para servir a Deus, servir nosso Senhor Jesus Cristo, e que usa o Padre para fazer o sacrifício e que às vezes usa a gente para a gente poder servir de forma correta, com zelo, com túnica bem passada, pontualmente, sem conversas, sem risadas, sem movimentações no presbitério, por causa que isso pode levar as pessoas que estão participando da missa a perder o seu foco principal, que é Jesus, que é o foco de quem está participando e é o nosso foco também. A gente está servindo, mas a gente também está participando da missa. É bom não separar, não perder essas coisas, né? Por isso também a gente não deve ficar na sacristia, conversando, perdendo tempo ou dispersando o nosso foco. Enfim, quando subimos ao altar, a gente está lá para servir ao próprio Deus, né? Foi o que eu citei. E ajudar a nossa comunidade na paróquia São Francisco de Assis a rezar com mais devoção. Então, de novo, né, a gente está lá para ajudar o padre, em nosso caso, nosso pároco, né, o Padre M. Roque, com o nosso vigário, o Padre Oscar, e aos diáconos da nossa paróquia e todas as comunidades que compreendem, né, então Capela São José, Divina Misericórdia, Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças. Então, ajudar, né, a comunidade de São Francisco, que é uma comunidade muito grande, muito rica, e que precisa, a messe é grande e os operários são poucos. Nossos compromissos, né, participar de reuniões, missas, demais compromissos assumidos, né, nós temos a responsabilidade. Então, a gente está entrando não é porque a gente acha bonito, nós não devemos entrar assim no ministério. É claro, devemos entrar com amor, com carinho, com zelo, sabendo que tudo ali é muito lindo, deve ser tudo muito bem guardado, porém, assumimos uma responsabilidade com o ministério. Ser pontual, então chegar a tempo para as reuniões e as celebrações, piamente necessário que isso seja frisado, né? Devemos ser pontuais, chegar no horário certinho, tá bom? E não chegar atrasado para não perder conteúdo. E na missa, a gente às vezes já os responsáveis, né? Já separaram as funções, já está tudo mais ou menos certo, e aí chegar de último horário, atrasado, perdão, às vezes pode até causar algum
estranhamento, poxa, mas fulano chegou atrasado, recebeu função. Então não é legal chegar atrasado, até porque devemos nos preparar, rezar, e o Ministério dos Coroinhas, todo momento antes da missa, faz a oração de São Tarcísio, unidos, né? Faz um momento ali de partilha. Sermos organizados, né? Então tá sempre com a túnica limpa, devemos estar nós limpos, cabelo bem penteado, preso, calças e roupas bem arrumadas, né? Então não estar desleixado, né? Entra naquela coisa do zelo. Ser cuidadoso com as coisas da igreja e do altar é o principal para um coroinha, ser zeloso com as coisas que você vai, principalmente as coisas que você vai manusear. Então, poxa, eu vou fazer uma patena, uma sineta, uma galheta, um lavabo, tanto faz. Pode ser, você pode ficar sem função numa missa, mas você ainda está tendo a possibilidade de ter a maior função, que é guardar o Cristo no pão e no vinho. Então, poxa, eu estou sem função, não vou nem fazer patena, mas eu estou de olho. Alguém comungou, às vezes tirou a comunhão e vai fazer sei lá o que com aquela comunhão. Você está ali, você pode assumir a responsabilidade de ir lá e falar, poxa, não pode fazer isso por causa disso, disso e disso, entende? Tratar dos paramentos e objetos litúrgicos com respeito, como os objetos destinados ao culto divino, né? As nossas roupas, né? Os nossos paramentos, nossas vestes, elas são abençoadas. Então, a partir dali, ela não é qualquer coisa, né? Não devemos embolar ela e sair com ela arrastando por aí. Devemos sempre limpar, manter bem passada e limpa é essencial, e inclusive o Padre Niroque, ele preza muito por isso, é o zelo, né? Ser humilde e prestar atenção ao que lhe foi ensinado, então sempre escutar e prestar atenção, estar com os ouvidos abertos para ouvir e com a cabeça aberta para entender tudo aquilo que foi passado. Poxa, não entendi, tira dúvida, manda mensagem, pergunta, tá dentro lá da formação, levanta a mão, pergunta, sempre com humildade, né? Durante os atos litúrgicos, evitar conversas, risos ou brincadeiras, que foi o que eu havia falado, evitar as circulações no presbitério. Cultivar o gosto pela oração e ler um trecho da Bíblia a cada dia. Manter a nossa lectio divina, né, a nossa leitura divina das Sagradas Escrituras sempre em dia. Fazer a leitura do Evangelho, a leitura da liturgia diária. Tá maravilhoso para nós coroinhas. Dedicar-se ao estudo da liturgia a fim de celebrar cada vez melhor, né? Então, devemos estudar, por causa que a partir do nosso estudo vem o conhecimento, e a partir do nosso conhecimento vem o nosso amor, o nosso zelo. Porque a gente não consegue guardar ou ter zelo por aquilo que a gente não conhece, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, conforme você mais estuda, conforme você mais procura, mais busca a respeito da igreja, dos seus ritos, das suas sequências, você ama mais e melhor protege, melhor guarda aquilo. E por fim, observar o silêncio na igreja e na sacristia e manter a concentração, principalmente antes de começar o ato litúrgico. Você está indo para a Santa Missa, você vai servir na Santa Missa, você vai participar do sacrifício incruento de Cristo. Não é qualquer coisa, é o auge da igreja. A missa é o auge da igreja, então devemos sempre manter essa sobriedade em todas as missas, todas as missas. A missa não é local para ficar rindo, brincando, nem antes, né, para ficar rindo, brincando, conversando, tagarelando por aí, principalmente na sacristia e lá dentro da igreja, que é conversar o que tem que ser conversado, acertar o que tem que ser acertado. Evidente, a gente pode conversar, né, tudo, mas mantendo a sobriedade, sem gritos, sem exageros, entende? E agora vamos falar um pouquinho mais sobre São Tarcísio, né? O nosso padroeiro do Ministério dos Coroinhas. A história dele é muito bonita, né? Ele era jovem, né, como nós, e na época que ele viveu, a igreja sofreu uma grande perseguição. Ele viveu por volta do ano 258 em Roma. Então, esse período foi um período de muita perseguição da igreja, né? O Império Romano perseguia muito a igreja e todos aqueles que a serviam, tanto que foi a época da Igreja das Catacumbas.
Então, São Tarcísio ele teve uma missão de levar o corpo de Cristo para alguma determinada ocasião, né? Na prisão. E aí ele tinha que levar de forma secreta, né? Porque, de novo, era perseguido, então ninguém podia saber. E por que ele foi escolhido, né? Porque dentre todos que os guardas desconfiariam, e todo o império poderia desconfiar, uma criança, né? Um jovem, ninguém vai desconfiar de um jovem, né? Tá andando por aí. E naquela época, bom, ele servia como ele podia, né? Não tinha como coroinhas como é hoje, mas ele servia como tal. E ele foi fazer essa missão, né? Ele foi levar o corpo de Cristo para essa prisão. E uns guardas, umas pessoas viram ele passando, porque ele estava carregando o corpo no seu peito, coberto com as mãos. E desconfiaram, acharam estranho, foram lá, perguntaram, indagaram, mas ele não queria mostrar, né, aquelas pessoas, porque sabia que elas iam fazer sacrilégios, coisas horríveis com o corpo de Cristo. E aí, enfim, ele foi apedrejado e foi deixado lá, e até que chegou um guarda cristão. Haviam guardas cristãos infiltrados dentro do império, porém eles se escondiam. Então um guarda desse chegou e viu São Tarcísio e viu, né, o corpo que ele estava carregando, né, o corpo de Cristo. Pegou dele, né, o tesouro supremo que nós temos e levou, cumpriu a missão, e pegando de São Tarcísio entregou sua alma. Então ele foi um mártir do início da igreja primitiva, né, entregando sua vida para guardar o Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que devemos fazer com nossa missão como coroinhas, né? Devemos guardar o corpo de Cristo a todo custo. Então, se eu estou na patena distribuindo, ajudando o ministro, ou o padre, ou o diácono a distribuir o corpo de Cristo, e vejo alguém que não comungou, saiu com a comunhão na mão por algum motivo, sinaliza o ministro, sinaliza o padre, sinaliza o diácono, ou chama algum responsável da missa, ou eu, ou algum outro cerimoniário que esteja lá, que vá conversar, que dê direção àquilo que está acontecendo, porque isso não pode acontecer, a gente não sabe a índole da pessoa, e a pessoa não tem a permissão para fazer isso. E se eu estou ajudando a distribuição do corpo de Cristo, não é o momento de ficar viajando nos meus pensamentos e esquecer que eu estou ali numa função onde entre o chão e o corpo de Cristo está eu. Então eu sou a única coisa que pode impedir o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo de cair no chão. Então é uma função especialíssima. Poucos dão importância à patena, mas é uma função especialíssima. A patena, ela está lá para impedir que o corpo de Cristo caia no chão e gerar toda enfim, o movimento, a movimentação que vai precisar fazer, porque agora precisa purificar o sangue, precisa comungar daquele corpo. Então, devemos ter esse zelo, essa paixão pelo ministério, pela igreja, essa coisa de que nós estamos lá para servir o nosso Senhor. Devemos ter isso colocados e impostos nas nossas cabeças, para que assim a gente possa amar Ele e possa amar a igreja e possa servir com maior zelo. Amém? Espero que vocês tenham gostado, e falei isso em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.